vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Encontrei o grande amor, amor que sara a dor, que cura as feridas e traz sentido à vida. Amor que aquece a alma, conforta e acalma o coração aflito e o faz alcançar a paz.
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início ao programa Anunciando o Evangelho Eterno, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim. Põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá. Põe teu sangue sobre mim. Madeiro lavrado com pregos cravados.
Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho Eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Eu saúdo todos vocês que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata. Estamos começando agora mais uma edição de um programa que é feito especialmente e com todo carinho para você e para toda a sua família. Este é o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Seja muito bem-vindo ao nosso conteúdo de hoje. Eu quero começar dizendo que este programa é composto por vários quadros que têm por objetivo abordar temas da doutrina bíblica, mas que são direcionados a toda a sua família e com linguagens para todas as idades. As festas de casamento em Israel e no tempo do Senhor Jesus tinham características um pouco diferentes daquelas que percebemos em nossa cultura ocidental. Lá, o noivo era o último a chegar, era a figura mais importante da festa, e essa festa durava vários dias, e eram chamadas de festas das bodas nupciais. E uma das expressões bíblicas que mais causa expectativa é aquela que define o período pós-arrebatamento da igreja, quando esta igreja, a igreja fiel, se encontrará com o Senhor Jesus nas nuvens. São chamadas as bodas do Cordeiro, uma festa maravilhosa que a igreja viverá com o Senhor Jesus enquanto o mundo estará passando pela grande tribulação. No programa de hoje, no quadro Lições do Manaim, eu recebo o pastor Daniel Moreira e nós vamos conversar sobre o livro de Cantares de Salomão e o que nos aguarda na eternidade, começando pelas bodas do Cordeiro. Logo após, no quadro Organização e Método, a doutora Fernanda Becali falará sobre a importância da autoridade dos pais na educação dos filhos. No quadro Perfeito Louvor, a tia Janaína Zumac vai continuar a trabalhar com o louvor Esta é a Mensagem Eterna de Deus. E hoje é para quem está aprendendo a tocar aquele instrumento chamado de meia-lua. E na aula para as crianças intermediários e adolescentes, a professora Letícia Lírio falará sobre o tema Somos Mais que Vencedores. Você fica agora com o quadro Lições do Manaim. Bom, a gente começa então agora o quadro Lições do Manaim. Você tem acompanhado a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata? Você tem acompanhado os conteúdos que têm sido trazidos? Você tem acompanhado as revelações profundas que são sempre trazidas na Escola Bíblica Dominical? Pois é, esse quadro é um reflexo daquilo que aconteceu na EBD, porque aqui a gente sempre traz alguns aspectos e aprofunda alguns, comenta outros. Essa é a função desse quadro Lições do Manaim, dentro do programa Anunciando o Evangelho Eterno. E hoje eu recebo aqui o pastor Daniel Moreira. Estamos juntos aqui para tratar do assunto. Daniel, a paz do Senhor. Pai do Senhor, Josias. Pai do Senhor a todos os queridos. Amém. Bom, vamos começar compartilhando com você que está nos assistindo
alguns comentários, algumas participações que foram feitas por irmãos nossos de alguns lugares do Brasil e que fizeram da seguinte maneira. Você está vendo aparecer agora na tela um QR Code. Esse QR Code você está acostumado, é um recurso de tecnologia que a gente tem utilizado bastante nas nossas transmissões de maneira geral, nos nossos conteúdos. E como é que você usa esse QR Code? Você aponta a câmera do seu celular para ele, vai ser redirecionado para o WhatsApp do nosso número, já vai direto para o nosso número, e ali você pode colocar uma mensagem por escrito ou um vídeo curto de até 30 segundos que você grava falando sobre a importância deste programa para a sua vida, para a sua família, para a igreja onde você está, para aquele grupo que assiste o programa e você sempre faz os comentários ali. Você pode fazer o envio desse vídeo ou desse texto e a gente sempre escolhe alguns para trazer aqui a cada edição do programa. Nós vamos compartilhar com você dois textos que foram enviados, duas participações na forma de texto. A primeira vem de Pedro Leopoldo, no estado de Minas Gerais, e quem escreveu foi Patrícia dos Anjos. E a Patrícia diz o seguinte: o programa tem sido de profundo aprendizado para a minha vida espiritual. O livro de Cantares é realmente um tesouro inesgotável. De fato, né, Daniel? É inesgotável esse tesouro. A cada programa a gente confere isso. Exatamente. Glória a Jesus. Vamos lá. Uma outra mensagem que foi enviada para nós veio de Heloísa Helena da Silva, que é do município de Serra, aqui no estado do Espírito Santo, e que escreveu o seguinte: o programa, através do seu conteúdo doutrinário e profético, tem sido uma fonte inesgotável de aprendizado. Mais uma vez, uma fonte inesgotável, né? E é completa dizendo o seguinte: um manancial que abastece os nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, além das duas pessoas, da Patrícia e da Heloísa, a quem já agradecemos, e dos demais que mandaram texto por escrito, há também dois vídeos que nós vamos trazer para vocês aqui, que nós escolhemos para apresentar aqui no nosso programa. Um deles é do nosso irmão Luiz, que é de Palhoça, no estado de Santa Catarina, e o outro da nossa irmã Luana, que é da cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte. É lá, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, extremos do Brasil. Vamos assistir aos vídeos. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Luiz, da Igreja da Barra do Aririu, na Palhoça, Santa Catarina, do pastor Reinaldo. E nós queremos agora contar a nossa experiência com o programa Evangelho Eterno, anunciando o Evangelho Eterno. E em especial falando sobre o quadro Lições do Manaim, que desde os seus primeiros programas nos trouxe tantos detalhes profundos acerca do tabernáculo, como nos dias de hoje nos traz um enriquecimento daquilo que nós temos visto na escola bíblica dominical. E nós glorificamos a Deus que o nosso entendimento acerca da doutrina tem sido aperfeiçoado. Convidamos a todos a participar dessa grande bênção. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Me chamo Luana e congrego na igreja de Caicó, no Rio Grande do Norte, sobre o ministério do pastor Vicente. E eu quero aqui compartilhar com os irmãos a nossa experiência, a experiência da nossa família com o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Esse programa tem sido uma grande bênção para a nossa família. É um momento onde a gente aprofunda ainda mais o ensino da escola bíblica dominical. Temos aprendido mais do Senhor acerca da palavra revelada. Esse programa é uma bênção para as nossas vidas. Foi um presente do Senhor para nós. Nós somos gratos ao Senhor por isso. Uma grande bênção esse programa para todos nós, servos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Também quero agradecer ao Luiz e à Luana por terem enviado esses vídeos para nós. E é uma bênção saber que o programa tem sido uma experiência maravilhosa para vocês, porque para nós que sempre fazemos o programa, com certeza, é uma grande experiência. Quer participar? É fácil. Aponta a câmera para o QR Code e você manda a sua mensagem por escrito ou através de vídeo, será uma bênção. Mas nós vamos aqui entrar então no assunto, Daniel, e a gente tem falado muito sobre a expressão marcadores proféticos, né? E esses marcadores são sinais, são elementos trazidos no livro de Cantares, no diálogo do noivo, que é tipo de Jesus, tipo profético de Jesus com a noiva, que é tipo profético da igreja. Então são sinais, são marcadores que fazem com que nós percebamos todo o projeto de Deus e, sobretudo, o momento profético que nós vivemos. Mas quando a gente usa a expressão bodas do Cordeiro, que não é uma expressão do livro,
tá? É uma expressão bíblica, mas não do livro. Nós estamos falando de um casamento, né? As bodas eram as festas das bodas, inclusive o primeiro milagre de Jesus foi exatamente num casamento, uma festa de casamento. E o livro de Provérbios, ele exatamente direciona esta conversa para o encontro, ou seja, para o casamento, para o momento que, repito, não é também o casamento, uma expressão do livro, mas a gente vai vendo o andar, a maneira como Está profetizado, né? tudo profetizado, apontando exatamente para o arrebatamento da igreja. Eu queria que você fizesse uma introdução sobre isso, falasse um pouquinho sobre isso, sobre as bodas do Cordeiro e por que nós identificamos esse momento, e que momento profético é esse da igreja com Jesus. Bem, queridos e Josias, as bodas do Cordeiro, como você disse, é uma expressão bíblica, está registrada no livro do Apocalipse, e nós temos estudado os marcadores proféticos, como você introduziu no início, esses marcadores proféticos que estão presentes no livro de Cantares e que se cumprem. O que são esses marcadores proféticos? Só reforçando: avisos, sinais profetizados, porque através dos sinais e dos juízos, isso é interessante aqui, entendemos aqui, é através dos sinais e juízos, isto é, dos marcadores proféticos, é que a igreja identifica qual é o período profético que ela está vivendo. E esses marcadores proféticos que estão profetizados no livro de Cantares, estão eles se cumprindo nos nossos dias, prevenindo, avisando a igreja fiel que é chegado o momento do arrebatamento. Isto é, o arrebatamento vai ser o início desta grande festa que é as bodas do Cordeiro. Então, a mensagem central da igreja fiel, ou pelo menos a mensagem que o Espírito Santo tem revelado para esta obra como a mensagem central, não é só essa mensagem, mas a mensagem central deste momento é o vem. Glória a Deus. É o vem. E dentro deste momento profético chamado vem, estão presentes exatamente confirmando os marcadores proféticos que estão registrados no livro de Cantares. Glória a Jesus. Então eu vou ler um texto aqui do livro de Cantares para você comentar nesse contexto que você acabou de trazer, que está em Cantares capítulo 7, verso 11, e que diz o seguinte: Vem, ó meu amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias. Como é que a gente aplica esse texto do livro de Cantares a esse contexto que você acabou de colocar? Observe a linguagem poética e a linguagem de expressões que falam de um amor que não é carnal. É um amor puro, genuíno, porque é gerado pelo Espírito Santo, que é o amor da igreja pelo seu noivo, seu Salvador, que é o Senhor Jesus. Então, esse texto, ele aponta para um momento profético onde a igreja fiel, observe, ela já foi arrebatada e ela está com o noivo, com o Senhor Jesus, exatamente na eternidade, nas bodas do Cordeiro. Por outro lado, a igreja que não foi fiel, então a igreja infiel e o mundo estarão sofrendo as noites, como diz o texto ali, que o texto destaca este momento, que representa o quê? Profeticamente, representam exatamente a grande tribulação. Então, as bodas do Cordeiro serão a recompensa gloriosa e maravilhosa
da igreja fiel. Glória a Jesus. É interessante, Daniel, porque quando a gente fala de casamento, é natural que a gente tenha como referência a cultura ocidental, aquilo que é a nossa realidade aqui. Então, casamento. Inclusive, até um aspecto interessante do casamento, dentro da cultura, é que toda a expectativa é pela chegada da noiva. No Ocidente, né? No Ocidente, isso na nossa cultura. A chegada da noiva, é a última que chega, aquela coisa da cultura, é cultural isso, e a expectativa toda, né? É pela noiva, a beleza da noiva, enfim, o vestido da noiva, aquela coisa toda. Mas quando a gente vai para a cultura de Israel, e por isso essa expressão bodas do cordeiro, o casamento ele se dá de maneira diferente. Aqui, no Brasil, por exemplo, você tem o momento do casamento numa igreja, por exemplo, ou num espaço dedicado a isso. Você tem uma festa, todos comemoram, se alegram juntos, familiares, amigos e tal, e que normalmente, num dia ou numa noite, tudo isso se encerra. Em Israel, não. Primeiro, o personagem principal do casamento já é o noivo e não a noiva. A expectativa toda era o noivo. Era o noivo. Era a chegada do noivo. Que hora que ele vai chegar? Exatamente. E a chegada era o ápice da festa. Exatamente. Começava a festa. Exatamente. Então, a gente vê isso profeticamente na pessoa de Jesus, na realidade da igreja, que toda a nossa expectativa é pela chegada dele. Na parábola das bodas. Isso, muito bem. Das virgens, né? Então, e quando o noivo chega na festa, isso dentro da cultura de Israel, dá-se início a uma festa que tem um prazo diferente, a duração da festa é de alguns dias exatamente. De duração. E que eles estão ali, os amigos festejando e tudo mais e tal. Era essa a realidade. Então, as bodas, como festa de casamento, é exatamente esse período de festa em que estariam todos festejando aquele casamento. E a igreja, esse é o período chamado de bodas do Cordeiro, que, como você bem colocou, é trazido no livro de Apocalipse, que a gente vai ler esse texto agora. Apocalipse, capítulo 19, verso 7, diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Então a gente vê aqui profeticamente apontando para o momento do arrebatamento da igreja, a igreja preparada, pronta, esperando. E a expressão profética ali no Apocalipse já não é mais noivo. É a esposa. É a esposa. Porque o compromisso está selado. Exatamente. Não tem mais volta. Não é? O amor que selou esta união, que está no sangue, a aliança no sangue, quer dizer, a aliança pelo Espírito Santo, porque o sangue fala da vida, e o que traz vida para este corpo e para a igreja não é o sangue biológico, mas é o Espírito Santo que circula neste corpo e testifica. Por isso o Apocalipse diz: o Espírito e a esposa dizem vem. Porque a igreja fiel, Josias, ela é cheia do Espírito Santo. Então as atitudes dela, o comportamento da igreja fiel, aquilo que ela fala, é tudo gerado, inspirado pelo Espírito Santo. Glória a Jesus. Muito bem. Agora, quando a gente fala da eternidade, Daniel, tem um texto da palavra que, na minha opinião, ele define bem o que é a eternidade de Deus. Ele diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu o coração do homem. São as que Deus preparou. Isso é a eternidade, é o que Deus tem preparado para nós. O que significa isso? Eu gosto muito de dizer isso quando eu tenho oportunidade de pregar nesse sentido, e aí eu vou compartilhar com você que nos assiste, para você entender. Se nós juntarmos toda a nossa capacidade criativa, cada um de vocês está assistindo, pastor Daniel, eu, se juntarmos toda a nossa capacidade criativa para imaginarmos
o que é a eternidade, nós não passaríamos nem perto. Não vamos conseguir, não tem jeito. É algo de tão maravilhoso que o nosso limitado conhecimento daquilo que é bom não chega nem perto, se juntarmos todos nós, do que é a eternidade de Deus. Porque é algo de tão maravilhoso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque é a sequência, né? As bodas do Cordeiro, que você vê a igreja na expectativa do seu arrebatamento, do encontro com Jesus, das bodas do Cordeiro e startando aí, iniciando aí a bênção da eternidade. Eu penso, sabe, Josias, que a sua colocação aí, já, como disse, já define, né? O nosso vocabulário, a nossa imaginação, as nossas conjecturas passam muito, mas muito, muito longe daquilo que são as maravilhas. É uma palavra, não tem outra palavra para expressar as maravilhas da eternidade. O projeto de salvação de Deus para o homem, ele vem desde o início de todas as coisas. E a palavra diz o seguinte, lembrando que de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, o livro de Cantares, nós vimos ali as irmãs que participaram, que enviaram as suas participações, né? Um tesouro inesgotável, né? Um manancial, porque o livro de Cantares realmente tem sido um tesouro inesgotável, uma fonte que cada dia jorra mais, porque o livro de Cantares profetiza algumas das maravilhas que a igreja fiel, que o crente fiel viverá na eternidade com Deus. Glória a Jesus. Vamos ver aqui algumas dessas maravilhas em Cantares capítulo 7, verso 13. O texto diz o seguinte: as mandrágoras dão cheiro e às nossas portas a toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos. Ó amado meu, eu os guardei para ti. É interessante que nessa parte do livro de Cantares, né, a gente já vê profeticamente a experiência da igreja na eternidade. E há metáforas, né? Ou seja, há simbolismos muito maravilhosos nisso aí. O que você pode comentar, Daniel, dessa parte do livro de Cantares? Inclusive, Josias, interessante, ontem, né, esse fim de semana, né, passou, eu pregando na igreja, antes da mensagem, o grupo cantou esse louvor. Eu sou do meu amado. É um louvor. Quando terminou o louvor, eu falei para a igreja assim, os irmãos entenderam o que nós cantamos? Josias só entende, só consegue entender a beleza, a riqueza extraordinária de um louvor como esse, quem tem o Espírito Santo. É verdade. Eu explicando isso para a igreja. Por quê? Porque foi ele que inspirou Salomão a escrever esses versos poéticos, mas gloriosamente proféticos. Então, os frutos, eu guardo os frutos para o meu amado. Então a igreja fiel, ela tem esse desejo no coração. Ela gera, ela produz frutos, não para ela, mas é para apresentar ao amado. É o fruto da gratidão, é o fruto da evangelização, é o fruto da glorificação, é o fruto da oração, é o fruto do testemunho, é o fruto de uma fé perseverante, é o fruto de uma fidelidade de uma igreja. Então, Josias, eu disse para os irmãos, a mente humana, Josias, não consegue, entendeu? Compor algo de tanta profundidade. Tanta profundidade, não é? Então a igreja, esse texto, por exemplo, ele fala que a igreja, mostra que a igreja que trabalhou pelo nome do Senhor e não se cansou,
essa igreja que venceu pelo sangue, pela palavra do seu testemunho, essa Glória a igreja Deus. poderá desfrutar as bênçãos do Senhor para todo sempre. E a Bíblia tem inúmeras descrições das maravilhas da eternidade. Glória a Jesus. Bom, vamos ler algumas delas. E tá interessante o programa porque a gente está de Cantares para Apocalipse, depois volta para Cantares. Isso é maravilhoso. Então vamos para Apocalipse. Apocalipse capítulo 21, verso 4, diz assim: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aleluia. Que coisa maravilhosa. A gente lê esse texto e a gente vê que tudo aquilo que traz para nós peso, tristeza, angústia, preocupação, dor, deixa de acontecer. Exatamente. Será uma vida só de bênçãos. É, E uma para- vida eterna é, de e- bênçãos, né? E para conquistar, não é, Josias e queridos, conquistar esse direito de gozar dessas maravilhas da vida eterna com Deus, toda renúncia, todo esforço vale a pena. Glória a Deus. É verdade que muitas são as aflições do justo, diz a palavra. Justo é aquele que é justificado pelo sangue de Jesus, mas a palavra diz, mas de todas o Senhor o livra. Então, enfrentar as lutas, não é como se diz assim na expressão espiritual, carregar, não é? Cada um a sua cruz, por amor à salvação, nos dará direito a essas eternas, gloriosas maravilhas da eternidade. Amém. Glória a Jesus. Vamos ler Mateus capítulo 25, verso 21, que corrobora com isso que você está dizendo. Diz assim a palavra do Senhor: E o seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Essa é a parábola dos talentos que foram distribuídos, né? E você vê o que é a graça de Deus, né, Josias? Eu sempre procuro enxergar a graça de Deus, o amor de Deus, né? Sobre o pouco fosse fiel, muito te dá muito. Uhum. É desproporcional, É. né? É sempre mais. Deus sempre tem mais para o homem, né? A quantos estão lutando, né, Josias? Não há nenhum problema isso, para uma vida boa, para 80, 90 anos, que o que passa disso é enfado e canseira. Comparado com vida eterna, É verdade. não é? É verdade. E há um aspecto que eu acho interessante aqui, Daniel, de tudo isso que nós estamos lendo, que estamos comentando aqui, é que quando a igreja, ela, na eternidade, eu acho interessante essa expressão, você fez esse comentário, né, eu os guardei para ti. Quer dizer, o que nós temos guardado para entregar ao Senhor no arrebatamento? Eu perguntei isso lá. O que você tem guardado, né, para entregar ao Senhor no arrebatamento? Quais as experiências? Quais os frutos? Quais os frutos? Qual a entrega? Qual a dedicação? Encerramos agora o mês de outubro, que é o mês da dedicação. Qual a dedicação? Que frutos do Espírito, qual o fruto do Espírito que você tem vivido e que tem guardado, preservado, para que no dia do arrebatamento... Isso é sério, né? o que você tem feito com os talentos, para a gente usar aqui... O fiel tem essa responsabilidade. Pois é. Mateus, né, o texto de Mateus nós lemos aqui, quer dizer, nós vemos ali 3 situações descritas na palavra. Aquele que recebeu pouquinho, mas ele guardou para o seu Senhor, Deu valor, né? deu valor. Valorizou. O outro recebeu um pouco mais, valorizou, guardou para o Senhor. Mas aquele que recebeu e que tinha menos a fazer foi o que não fez. E por não fazer, perdeu a bênção, né? Temos que ter algo para oferecer, para entregar ao Senhor quando Jesus voltar. Isso é verdade. Bom,
A partir desse pressuposto, nós vemos no livro de Cantares, e isso é um ensino maravilhoso, diversas características. A igreja ela tem características, a igreja fiel, ela tem diversas características registradas no livro de Cantares. Na medida em que o noivo... E são destacadas mesmo. São destacadas. Na medida que o noivo fala acerca da noiva, que ele descreve o que ele vê na noiva, o que ela é para ele, ali há uma sequência de características que a igreja precisa ter para se adequar àquilo que a noiva do Cordeiro é, de fato. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Daniel. O livro de Cantares, ele detalha, especifica mesmo, né? A igreja é formosa, seus olhos, as tranças, os dentes, né? É maravilhoso a descrição profética. Então, nós sabemos, queridos, que somente o crente, somente o servo, a serva fiel, viverá as maravilhas da eternidade. Não é o bom religioso, não é? É o fiel, a igreja fiel, o servo e a serva fiel. Então, somos alvos dessa grande promessa. E tem algumas de suas características, né, que estão destacadas, profetizadas em Cantares, em vários textos. Podemos até citar, não é, José, se a produção pode colocar aí, por exemplo, Cantares capítulo 6, verso 10. Vamos trazer aqui, nós temos Cantares 6:10? Temos Cantares 6:10? Temos, está aqui, está na tela. Diz assim: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Então, veja bem, olha que linguagem profética e poética maravilhosa, não é? Comparando, né? Quem é esta que aparece? Então fala da lua, aponta para o sol, um exército formidável com bandeira. Então a igreja fiel, olha só que coisa linda. Profeticamente, Cantares está dizendo, a igreja fiel ela recebe do Senhor, porque Ele é o sol da justiça. Glória a Deus. Ela recebe esta luz, este calor, porque o sol, a luz, fala da revelação, né? A orientação para a igreja. Ela tem o calor do Espírito Santo e ela caminha, Josias, está profetizado, que ela caminha não como um exército derrotado, mas quando fala de bandeira, fala de vitória, um exército vitorioso, cada um com a sua bandeira erguida, que é a bandeira da vitória, a bandeira da salvação. Glória a Jesus. Maravilha. Há um aspecto que eu acho interessante, Daniel, e que deverá ser abordado, inclusive, na próxima Escola Bíblica Dominical, essa relação, que é uma coisa que todo mundo sabe, que é muito antiga, né, da lua com o sol. Né? Quer dizer, a lua não tem luz própria. Não. Ela precisa da luz do sol para ela refletir, ela reflete a luz do sol. Então, se a lua reflete a luz do sol, a lua é tipo da igreja, o sol é tipo de Jesus, né? Quando nós vemos as características de Jesus no livro de Cantares, nós vemos também ali aquilo que precisa ser refletido na igreja, né? Na vida da igreja. Além da igreja ter aquelas características que o noivo estabelece para a noiva, todas aquelas que a noiva vê no noivo precisam ser refletidas também na igreja. A igreja ela é um exemplo, ela é um marco. Ela espelha, né? Ela é um espelho daquilo que Jesus é no nosso meio, tem que espelhar, no nosso coração. Né? Refletir. Glória a Jesus. Essa luz. Daniel, a gente sempre termina o quadro com uma palavra para as pessoas que estão nos assistindo, aplicando aquilo que tratamos à vida de cada um, e eu peço para você fazer isso agora, por gentileza. Amados, é um privilégio, é uma honra, não merecemos, mas faz parte da graça maravilhosa de Deus fazer parte da igreja fiel. Não estou falando de denominação, da igreja fiel.
ser um servo e uma serva de Deus. É um privilégio muito grande. Portanto, você que tem essa experiência, e você que não tem, pode ter, persista na caminhada, sem olhar, sem se abater com as lutas, com as adversidades e crises que nesta hora assolam e afligem o mundo inteiro. Maior do que todas as batalhas, lutas e intempéries da vida. Maior do que tudo isto são as maravilhas que estão reservadas e preparadas para a igreja fiel, para os crentes fiéis em Jesus. Por isso, o brado deste momento, desta hora é: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, está aparecendo aqui mais um QR Code, no final agora do quadro. Ele é diferente daquele primeiro, tá? Esse agora é para você, ao acessar o WhatsApp, você vai ver lá que tem uma pergunta. Essa pergunta é para a próxima semana, para o próximo programa, e você, ao respondê-la, você nos ajuda a fazer a próxima edição do quadro Lições do Manaim. Então aponta a câmera do seu celular para ele, você vai ser redirecionado para o WhatsApp, ali você vai ver, já vai aparecer ali escrito essa pergunta qual é, você já fica sabendo o que nós vamos abordar na semana que vem, tá bom? Bom, e a gente traz aqui, a gente sempre escolhe 2 e traz aqui participações e comentários feitos pelos nossos irmãos respondendo a pergunta, isso daqueles que na semana passada fizeram esse procedimento de apontar a câmera do seu celular e mandaram para nós falando sobre isso, sobre o que é, né, fazer um resumo daquilo que são as maravilhas descritas no livro de Cantares. Vamos ver aqui algumas respostas que chegaram. A primeira veio de Cláudio Gabriel Fontes dos Santos, do Rio de Janeiro, capital, e ele diz o seguinte: é muito difícil resumir todas as maravilhas que serão descobertas na eternidade, mas os segredos que o Senhor nos tem revelado através de sua palavra nos fazem contemplar pela fé as suas grandiosas e eternas maravilhas. Então, está aí. É verdade. Isso é verdade. Difícil resumir. Não tem como, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas a gente sabe que serão maravilhosas. Também temos um comentário de Gisele Pereira, que é de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, e a Gisele diz o seguinte: as maravilhas dos mistérios de Deus, os novos céus e a nova terra, os louvores angelicais, o rio da vida, a árvore da vida, as ruas de ouro, um novo nome, e contemplarmos o nosso Salvador face a face em toda a sua glória. Algumas, né? Algumas, né? São apenas algumas das maravilhas que nos aguardam. Aleluia. Louvado seja Glória o a nome Deus. do Senhor. Então tá aí o QR Code. Se você quiser participar do programa da semana que vem, não deixe de apontar a câmera do seu celular e participar conosco. Daniel, chegamos assim ao final de mais uma edição do quadro, né? Glorificando ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito e deixando um abraço para o Sérgio. Vai, Senhor. Hoje não pode estar, né? Tem um compromisso da igreja também. Na igreja, né? um culto especial. Então, Josias, a paz do Senhor a todos, queridos. Amém. Um dos valores que tem sido questionados nos dias de hoje é a autoridade dos pais em relação aos seus filhos. E hoje, no quadro Organização e Método, a doutora Fernanda Becali vai comentar sobre esse importante tema, tendo como base a necessidade dessa postura para uma boa educação dos nossos filhos. Vamos assistir. A paz do Senhor Jesus a todos que nos assistem. É uma alegria estar aqui para conversar com você a respeito da educação dos nossos filhos, tendo a Bíblia como a nossa referência de verdade, de fé e de prática, e também os conhecimentos das ciências humanas e sociais. Este é o 8º episódio do tema Educação dos Filhos no Temor do Senhor. Você assistiu os episódios anteriores? Tendo como cenário a história de Esther para o nosso tempo, já dialogamos sobre a obediência, os valores cristãos, a sabedoria, a composição das famílias, a identidade das crianças e adolescentes, a oposição na família e as características da geração atual. Se ainda não assistiu, acesse o canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, a playlist do Grupo Organização e Método, assista aos vídeos e compartilhe este conteúdo com seus familiares e amigos.
Hoje vamos falar a respeito da autoridade dos pais na educação dos filhos. Esse assunto te interessa? Você diferencia com clareza autoridade de autoritarismo? Mardoqueu exerceu autoridade na educação de Esther ou foi autoritário? E nós, como temos sido na educação dos nossos filhos? Para responder com clareza, precisamos diferenciar esses dois termos. De acordo com o significado dicionarizado, autoridade significa comando, poder, quem possui um poder dado por lei. E autoritarismo é um excesso de autoridade, é dominador, é impositivo. A partir da definição do dicionário, como podemos diferenciar autoridade e autoritarismo na educação dos nossos filhos? Um primeiro aspecto que precisamos observar é: a autoridade é dada por Deus para educarmos os nossos filhos com sabedoria. E o autoritarismo é imposição nossa do homem pela força. Como está escrito no livro de Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vamos relembrar qual foi o pedido de Salomão a Deus. Salomão pediu: dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Está no livro de 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 10. A Bíblia registra que Salomão poderia ter pedido riquezas, fazendas, honra, a morte daqueles que o aborreciam ou muitos dias de vida, porém ele pediu sabedoria e conhecimento para governar o povo. Tem te faltado autoridade no espírito com sabedoria para governar a sua casa, para educar os seus filhos? Neste momento, peça ao Senhor e o Senhor te concederá, conforme está escrito no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe dada. Também devemos observar à nossa volta os exemplos com os quais aprendemos. No programa Família, um projeto de Deus, a irmã Sara tem conversado conosco a respeito da importância de dialogar com os nossos filhos, de ensinar boas maneiras, como ensiná-los a dizer por favor, obrigada, com licença, bom dia, pedir a bênção dos pais, pedir desculpa quando está errado. Que nós possamos aprender e praticar esses preciosos ensinos que ela tem nos dado. Um segundo aspecto que precisamos diferenciar entre autoridade e autoritarismo é: a autoridade, a obediência dos filhos aos pais se fundamenta no respeito. E no autoritarismo, a obediência dos filhos aos pais se baseia no medo. Para respeitar os pais, os filhos precisam ter medo? Não. A obediência pelo medo faz com que nossos filhos se sintam intimidados, receosos e até mesmo com medo de expor seus sentimentos e o que pensam. O autoritarismo afasta os filhos dos pais. A Bíblia nos relata que a ovelha enxerga pouco, não vê ao longe, porque o alcance da sua visão é curto. Por isso, o pastor tem que estar sempre por perto. Assim também é a nossa relação com os nossos filhos. Não podemos nos afastar, devemos estar próximos. Por já termos sido crianças, adolescentes, jovens e hoje adultos, sabemos o que é melhor para eles, o que precisa ser feito naquele momento. Nós vemos aquilo que eles ainda não veem. Por isso, devemos orientá-lo na direção segura, ensinando a sempre fazer as boas escolhas. Um terceiro aspecto que diferencia é: a autoridade, os pais vivem em harmonia com os filhos, conversam olhos nos olhos e os escutam genuinamente. E no autoritarismo, os pais e os filhos não conseguem ficar juntos sem terminar em discussão. Alteram o tom de voz e não se escutam. Importante nós esclarecermos que não perdemos a autoridade de pais por conversar com os nossos filhos, sentar perto, se adaptar à altura deles, se necessário, abaixar para olhar nos olhos enquanto conversamos, perguntar qual a solução que ele daria ao problema que está vivendo e escutar o que eles têm a dizer. Ao contrário, essa nossa atitude mostra que acreditamos na competência dos nossos filhos para resolver as suas questões
e que estamos atentos às suas necessidades e, se necessário, para agirmos. A discussão, o grito, a agressividade afasta os filhos e tende a desencadear comportamentos agressivos, tanto dentro como fora de casa, pois eles nos observam o tempo todo, levam em consideração o que fazemos e seguem o nosso exemplo. Qual exemplo temos para os nossos filhos? Faço o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Não, este é incoerente. Sempre diga a verdade aos filhos, não conte mentiras, cumpra o que combinou e eles obedecerão e respeitarão a sua autoridade como pai e como mãe. E lembre que os pais devem ter a mesma linguagem e respeitar a autoridade um do outro. Um quarto aspecto que nós precisamos compreender que diferencia a autoridade de autoritarismo é: na autoridade, os pais têm firmeza no falar e no agir, com amor, dando segurança aos filhos. E no autoritarismo, os pais têm aspereza no falar e no agir com correção excessiva. Com amor, o nosso falar deve ser sim, sim, não, não, conforme está descrito no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Ensinar limites aos nossos filhos também é um ato de amor. Quando eles se sentem amados, se tornam mais confiantes e fortes, resistem melhor às pressões dos grupos e tendem a fazer boas escolhas. Por isso, converse com seus filhos, explique por que uma coisa pode e outra não, porque não pode naquele momento, mostre as consequências da obediência e da desobediência. Voltemos àquela pergunta do início. Mardoqueu exerceu autoridade na educação de Ester ou foi autoritário? O capítulo 3 do livro de Ester registra que Amã planejou matar todos os judeus. E no capítulo 4, Mardoqueu enviou uma ordem a Ester para que ela fosse ter com o rei e lhe pedisse, suplicasse na sua presença pelo povo. Então, uma primeira questão que nós precisamos observar é: Mardoqueu deu uma ordem a Ester, que ela fosse ter com o rei para suplicar em favor do povo. Mas de imediato, Ester obedeceu a Mardoqueu? Vamos ver que não, ela teve medo. Ester mandou Ataque dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei, o povo das províncias, bem sabe que todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio anterior sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e estes 30 dias não fui chamada para entrar ao rei. Está registrado no livro de Ester, capítulo 4, versículo 11. Como vemos, ela teve medo de morrer e argumentou com Mardoqueu. Porém, qual foi a posição de Mardoqueu? Ele manteve a ordem e mostrou as consequências. Ele manteve firmeza no seu falar e, com segurança, mostrou a consequência se Ester não obedecesse. Ele disse para Ester: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Nós podemos ler no capítulo 4, versículo 13. Portanto, ele deixa claro ali para Ester quais são as consequências. Se ela obedecesse a sua voz, todos os judeus poderiam viver, e na desobediência todos os judeus morreriam, e nem ela escaparia, mesmo sendo rainha e vivendo no palácio do rei. Como Mardoqueu manteve a ordem e mostrou as consequências, Ester compreendeu a autoridade de Mardoqueu, obedeceu e então fez um pedido: vai, ajunta todos os judeus, jejuai por mim, não comei nem bebeis por 3 dias, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Está no livro de Ester, capítulo 4, 16. Pai, mãe, uma autoridade com firmeza e segurança não se opõe ao amor e à conexão que deve existir entre pais e filhos. Nesse sentido, lembre-se de 4 aspectos fundamentais na educação dos nossos filhos. Sempre dizemos aqui que as crianças são únicas, mas estes aspectos valem para todas, crianças, intermediários, adolescentes e jovens. O primeiro é: diga, eu te amo. Demonstre o seu amor
abrace, beije o seu filho ou apenas o escute naquele momento que ele precisa. O segundo aspecto diz respeito a elogiar. Quando ele acertar, elogie. Elogie o seu esforço, elogie o seu processo, elogie a sua conquista. Ele sempre vai querer acertar para receber o seu elogio, que é valioso. Perdoe quando ele errar. Pais e filhos sabem que perdoar é uma família abençoada. E o quarto aspecto é ofereça ajuda. Pergunte nos momentos em que ele está passando o que você pode fazer, o que pode ajudá-lo. Isso demonstrará amor e dará segurança ao seu filho. Ele saberá que em todas as circunstâncias poderá contar com você. Que o Senhor permaneça nos abençoando grandemente com autoridade e sabedoria para educarmos os nossos filhos. A paz do Senhor Jesus. E nós continuamos com os instrumentos de percussão em alta. No quadro Perfeito Louvor de hoje, a tia Janaína vai ensinar o louvor Esta é a Mensagem Eterna de Deus e vai direcionar a aula que ela vai dar para quem está aprendendo a meia-lua. Então você já sabe, né? Pega o seu instrumento e vamos aprender. Olá, classes, irmãos, a paz do Senhor. Que bênção! Já estamos juntos para mais uma aula. O Senhor Jesus tem nos abençoado grandemente, não é mesmo? Então, vamos continuar aprendendo a tocar os nossos instrumentos para adorá-lo, porque somente Ele é digno de toda adoração. A sua meia-lua já está aí pertinho de você? A minha já está. Então vamos começar conhecendo os ritmos? Nós sabemos que este louvor, esta mensagem eterna de Deus, está no compasso quaternário. 1, 2, 3, 4. Aqui nós vamos ter silêncio no primeiro tempo, vamos tocar no segundo tempo, silêncio no terceiro e tocar no quarto tempo. Vamos ver como vai ficar? Vamos começar com silêncio. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Segundo ritmo. Bem fácil, não é mesmo? Vamos tocar no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto tempo. Vamos lá? 1, 2, 3, 4. E este último ritmo nós já conhecemos bastante. É o rufar. Nós vamos rufar no primeiro, segundo, terceiro e quarto tempo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Vamos de novo? 1, 2, 3, 4. Lembrando que sempre quando a gente terminar o 4, nós temos que parar a nossa meia-lua. Amém? Agora, a tia quer chamar a sua atenção para esta legenda. Aqui estão os ritmos, mas tem forma diferente de tocar. Quando você ver na partitura, na grafia que nós já vamos ver, tiver uma bolinha, bater. Quando você vê esse triângulozinho, nós vamos bater sim, mas com o dedo. Olha como será. Ó, você vai segurar sua meia-lua, 2 dedinhos e você vai bater. Também quando o ritmo for 2 e depois o tempo 3. Então, quando você vê a estrelinha, vai balançar. E esses pontinhos é o quê? É o rufar. É este aqui de baixo. É o tremer. Nós podemos dizer assim. Vamos conhecer agora a partitura? Vamos lá. Muito bom. Ó, aquela legenda que a tia Jana mostrou agorinha está aqui, ó, para nos ajudar. Então, aqui na introdução, nós vamos ter balança, toca, balança, toca. E no final, 1, 2, 3, 4. A tia vai mostrar só aqui a parte da introdução. Olha como é fácil. Balança, toca, balança, toca, balança, toca. E lá no finalzinho nós temos
1, 2, 3, 4. A tia vai solfejar a melodia do louvor da parte da introdução. Olha como vai ficar. Dó, si, lá, fá, dó, mi, ré, mi. Amém? E aqui, na primeira estrofe, nós vamos louvar o nosso Senhor com toda alegria. Vamos deixar a meia-lua quietinha e louvar. Só que no finalzinho, o que tem? Rufa. Em breve no céu virá nos eu buscar, me buscar, né? Nós vamos rufar. Aí vai entrar o coro da mesma forma que a introdução. O instrumental também igualzinho lá em cima. E aqui, na segunda estrofe, é a hora de tocar com o dedinho, como a tia explicou. Olha o triângulo. E aqui nós vamos tocar no tempo 2 e o tempo 4. Hoje é tempo de... Tá vendo? Nós vamos tocar. E esta parte do coro igualzinho. E vamos rufar no final. Vamos agora, pegue a sua meia-lua que nós vamos tocar junto com o louvor. Vamos lá? Maravilha! Vamos fazer um combinado? Vocês vão treinar bastante para tocar nos cultos, nas visitas, no culto no lar. E depois vamos ensinar a um amigo ou seu irmão, certo? Então, até a nossa próxima aula e a todos a paz do Senhor Jesus. Quando um atleta corre em uma corrida longa, tudo que ele quer é vencer aquela corrida. Você concorda comigo? Da mesma forma, um time de futebol ou um corredor de Fórmula 1, todo mundo quer vencer. Nós também estamos em uma corrida, mas uma corrida para a eternidade de Deus. Para nós, vencer não é simplesmente uma situação comum, porque o que vamos receber é o maior prêmio que alguém pode alcançar. Hoje, na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Letícia Lírio falará sobre o tema Somos Mais que Vencedores. Cumprimentamos as crianças, os intermediários, os adolescentes e todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus.
Ao longo dos últimos meses, temos estudado sobre os segredos da Palavra de Deus. E hoje o Senhor tem um segredo especial para nos revelar. Veremos por meio dessa aula que a Igreja Fiel, que testemunha do nome do Senhor, é mais do que vencedora. Mas como ela testemunha? É o que nós vamos ver lendo o texto da Palavra de Deus que está projetado no slide. Vamos ler comigo? Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Livro de Cantares, capítulo 6, verso 10. Então, como lemos na Palavra de Deus, o primeiro testemunho que a Igreja Fiel dá é que ela é vista como a alva do dia. Mas vocês sabem o que é a alva do dia? A alva do dia é um momento em que a escuridão da noite vai saindo para dar lugar à luz do raiar de um novo dia. Então observem, onde a luz entra, não há trevas. E não é assim que acontece conosco? Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo de Deus passa a fazer parte da nossa vida. E assim, Ele nos guia, nossas atitudes, nosso falar, o nosso comportamento é sempre dirigido pelo Espírito Santo. E todos ao nosso redor percebem isso. É por isso que é o Espírito Santo que nos dá poder para testemunhar de Jesus para aqueles que não conhecem ao Senhor. O segundo testemunho da Igreja Fiel é que ela é vista formosa como a lua, brilhante como o sol. Formosa porque os servos fiéis, eles têm uma forma definida. Eles são definidos em servir ao Senhor. E eles falam ali na palavra que é formosa como a lua, brilhante como o sol. E a maioria de vocês já estudou na escola que a lua, ela não tem luz própria, mas ela reflete o brilho da luz do sol que incide sobre ela. E assim são os servos do Senhor. Nós refletimos o brilho do sol da justiça, que é Jesus. Damos um testemunho e onde quer que nós passamos, somos reconhecidos como servos de Deus. Sabe por quê? Quem vive na luz é diferente. Quando vemos uma criança, um intermediário, um adolescente que tem a luz de Jesus, ali no meio de uma multidão as pessoas já falam: esse menino é diferente, essa menina é diferente. O falar do servo de Deus é um falar de bênção, é um falar doce, como diz a palavra. E quanto mais nos dedicamos em servir ao Senhor, mais temos a luz de Jesus em nós. E o terceiro e último testemunho da igreja que lemos na palavra é que ela é formidável como um exército com bandeiras. Formidável quer dizer grandioso. A Igreja Fiel é um grande exército composto por servos fiéis de todo o mundo. Ela tem representantes em todos os países porque Deus ama todos. E esse exército, ele carrega bandeiras. A bandeira em um exército, ela é o símbolo da vitória. Que bênção, não é verdade? A Igreja Fiel, ela é vencedora. Nós, é bem verdade, passamos aqui neste mundo por momentos difíceis, de aflições, tristezas, mas nós sabemos que a maior vitória nós alcançaremos, que é a vida eterna. Diz a Bíblia que de que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, nós somos vitoriosos porque temos a certeza de que moraremos com o Senhor na eternidade. A palavra lá em Romanos diz que em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Por isso podemos afirmar que em Jesus somos mais que vencedores. Esse exército, ele é vitorioso porque tem o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, que vai à sua frente. E assim, não há batalha perdida. Jesus é o nosso Rei dos Reis.
Nós vamos assim concluir essa aula fazendo uma pergunta para você que está nos assistindo. Você quer fazer parte desse exército grandioso? Quer fazer parte desta igreja fiel que um dia vai morar com o Senhor Jesus na eternidade? Ainda há tempo e o Senhor hoje te convida a fazer essa boa escolha. Que o Senhor possa assim nos abençoar pela sua palavra. Nos despedimos de todos com a paz do Senhor Jesus. Preparai-vos, ó igreja amada, pois o noivo em breve virá. Ó noiva amada, ataviada, preparada para o noivo estar. Com alegria proclamar, ó Jesus, meu Senhor, vem nos buscar. A noiva pronta e preparada, anseia estar logo em seu novo lar. Candeia acesa e revestida, aguarda pronta o noivo vir buscar. Com fé sabemos e vigiamos, ansiando este dia chegar. Com alegria proclamar, ó Jesus, meu Senhor, vem nos buscar. A noiva pronta e preparada, anseia estar logo em seu novo lar. A noiva pronta e preparada, anseia estar logo em seu novo lar. Em todas as edições do programa Anunciando o Evangelho Eterno, nós sempre lembramos de um projeto maravilhoso que tem resultados cada vez mais notáveis. Com detalhe, você também pode se beneficiar desse projeto. É o projeto de assistência espiritual da Igreja Cristã Maranata. É muito simples participar. Você vai ter apenas que fazer uma ligação, essa ligação é gratuita, que pode ser feita sempre que você precisar para esse número que está aparecendo aí na tela, 0800 707 3076. Do outro lado da linha, um pastor vai te atender, vai transmitir uma palavra do Senhor para a sua vida e vai orar por você. E isso tudo é gratuito. Se você quiser, ainda pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí ao lado do número. Seu aparelho já vai ser redirecionado para esta ligação. E uma coisa, tá? Nós não vamos pedir qualquer contribuição financeira, oferta, nada disso, não vamos pedir, é tudo de graça mesmo. E você pode ligar todas as vezes que precisar. Quer conhecer mais sobre nós, sobre a Igreja Cristã Maranata e sobre os projetos que nós desenvolvemos? É muito simples. Acesse as nossas redes sociais. Você também pode baixar os aplicativos da Igreja Cristã Maranata e da Rádio Manaim. No aplicativo da rádio você ouve louvores e mensagens bíblicas 24 horas por dia. Se desejar, ainda pode compartilhar os nossos conteúdos. E aqui no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, para você que está assistindo no YouTube, você que está assistindo pela TV, não tem problema, mas aqui no YouTube e na TV nós lançamos produtos novos, conteúdos novos, todos os dias, sempre a gente está lançando coisa nova. Temos o Manaim News, Ligue 0800, o programa Os Dias da Minha Mocidade, o Momento da Doutrina, enfim, Família um Projeto de Deus. É uma quantidade muito grande de conteúdos que estão disponíveis aqui no canal, além, claro, daqueles outros que nós já tínhamos, você já está acostumado a assistir. Mas eu quero fazer um convite especial para você. Você não pode perder a Escola Bíblica Dominical, que vai ao ar em todas as nossas plataformas, todos os domingos, às 10 horas da manhã, em ponto. Você é nosso convidado. E assim nós chegamos ao final desta edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Não se esqueça, para você que está no YouTube, de verificar se você está inscrito no nosso canal e, se não tiver, se inscreva. Também não se esqueça de curtir esse vídeo e acionar o sininho para você ser notificado todas as vezes que um conteúdo novo for colocado aqui no canal. Você também pode compartilhar esse vídeo com seus conhecidos, seus amigos, familiares. Se você fizer isso, vai estar ajudando a anunciar o Evangelho Eterno. Na semana que vem, se o Senhor permitir, estaremos de volta mais uma vez, com mais uma edição desse programa. Maranata, o Senhor Jesus vem!